Essa história aconteceu quando eu estava na Força Aérea, estacionado na Louisiana. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que muitas pessoas reconhecerão quando eu mencionar alguns detalhes. Esse incidente ocorreu alguns anos depois que cheguei à base em 2006. Quando eu e várias outras novas tropas chegamos, fomos recebidos com diversas histórias de terror. Havia histórias sobre um homem de cartola que caminhava por uma estrada escura e estreita nos arredores de uma área de armazenamento, e outra sobre um homem louco que foi atropelado por um carro patrulha e fugiu para a floresta ao lado do mesmo local. Minha história, no entanto, se refere a um conto diferente que ouvi na minha segunda noite de turno. Um aviador que estava lá há vários anos me contou sobre uma menina que estava visitando o pai enquanto a área de armazenamento estava sendo construída. A história dizia que a menina estava brincando nas estruturas e acabou caindo e morrendo. Na época, a história não fazia muito sentido para mim, mas me assustou bastante, especialmente quando o aviador me levou ao local exato onde o incidente supostamente ocorreu. Ele desligou o motor e a música, e ficamos sentados em silêncio, tentando me assustar, mas nada aconteceu. Cerca de 3 anos depois, eu estava programado para trabalhar naquele local específico da base. Nessa noite, a área de armazenamento estava quase completamente fechada, exceto por algumas áreas menores que precisavam ser verificadas. A mudança já começou mal, pois meu parceiro Alpha e eu recebemos um caminhão de gado para patrulhar, já que nosso veículo normal estava na oficina. Fizemos 2 das 3 verificações sem problemas, mas às 4 horas da manhã decidimos fazer a última. Enquanto dirigíamos pela Echo Street, onde a história da menina aconteceu, senti um desconforto crescente. Tudo ficou estranhamente silencioso. Quando nos aproximamos da estrutura mencionada na história, virei minha cabeça para fora da janela oposta e ouvi um som que me assustou, um gemido angustiado, parecido com o da menina do filme O Chamado. O som parecia vir de dentro do caminhão, entre nós dois. Fiquei aterrorizado e gritei para o Alpha parar, mas ele estava tão confuso quanto eu. Desliguei a música e sussurrei para ele ouvir. Então, ambos ouvimos novamente o gemido longo e arrepiante. Parecia que alguém estava lutando para respirar. O som foi além de aterrorizante, e o fato de não ser o único a ouvi-lo tornou tudo ainda mais assustador. Sem perder tempo, Alpha acelerou o caminhão e saímos da Echo Street o mais rápido possível. Chegamos aos portões, e eu rapidamente os abri enquanto Alpha observava minhas costas. Voltamos para a parte principal da base e solicitamos um encontro com o nosso chefe de voo para relatar o que aconteceu. Para nossa surpresa, ele nos disse que acreditava em nós, pois algo semelhante já havia ocorrido com ele 2 vezes. Essa experiência me deixou tão marcado que, desde então, voltei apenas uma vez à área de armazenamento, mas nunca mais percorri aquela estrada e nunca após o anoitecer. Eu não compartilhei minha história com muitas pessoas, exceto minha esposa e alguns amigos próximos. Isso aconteceu enquanto eu estava no exército, atuando como operador de rádio durante a Guerra do Vietnã, e até hoje não esqueci. Eu era um jovem recruta recém-saído do ensino médio e não sabia muito sobre a guerra. Não tinha ideia do que me esperava, mas sabia que tinha um dever para com meus colegas militares. Chegamos em uma sexta-feira à noite e fomos levados de ônibus até nosso quartel. O ar estava muito úmido e o solo encharcado devido a uma tempestade recente. Lembro-me vividamente da viagem, que tinha um cheiro horrível de esgoto. Minha primeira noite foi tranquila, mas todos sentimos a tensão no ar enquanto nossos sargentos nos provocavam com histórias durante o treinamento básico. Havia uma meia-lua espreitando por entre as nuvens, e todos nós estávamos sentados contando piadas. Eu era mais técnico e não tinha muito talento para comédia, então apenas ouvi.
Meu trabalho era gerenciar as comunicações entre minha unidade e o resto do pessoal, garantindo que todos soubessem o que estava acontecendo. Carregava uma caixa nas costas, do tamanho de um rádio da época, além de outros equipamentos e suprimentos. Fui rapidamente designado para uma unidade que acabará de perder seu operador de comunicações para uma mina terrestre. Lembro-me da primeira vez que fizemos contato com o inimigo. Foi o som mais alto que já ouvi. Estávamos em uma selva densa e não podíamos ver o inimigo, mas nos abaixamos assim que começaram a atirar. Respondemos ao fogo, e o caos parecia durar para sempre, embora provavelmente tenha durado apenas alguns minutos. Avançamos para nos aproximar do inimigo e assegurar a área. Foi a primeira vez que vi o inimigo de perto, 3 soldados vietnamitas mortos, deitados em uma poça de sangue. Não podia acreditar que aqueles eram seres humanos que estavam vivos momentos antes, jovens que talvez tivessem famílias. Senti uma sensação de justificação, pois eles eram o inimigo, e teriam sido eles a ficar sobre nossos cadáveres, se tivessem a chance. Alguns dias depois, fomos designados para um local que sofreu pesadas baixas e precisava de mais apoio. Acostumei-me com a violência e vi muitos dos nossos jovens morrerem dolorosamente. Um dia, meu suboficial me disse que alguém queria falar comigo. Fui recebido por um homem mais velho, com cerca de 50 anos, que parecia fora do lugar. Seu comportamento era calculado e preditivo, e até meu comandante parecia se transformar em um sim senhor na frente dele. Ele se apresentou como Frederick Douglass, um oficial de inteligência estacionado nas proximidades, e disse que eu seria designado como operador de rádio para sua unidade. Eu gostava da minha unidade e queria ficar com eles, mas ordens são ordens. Entrei no helicóptero Huey e fui com ele. Pousamos em uma área densamente arborizada, próxima a algumas cabanas de Vietcong. A área era fortemente construída pelo inimigo, e pude imaginar a luta que deve ter ocorrido ali. Havia alguns homens usando máscaras de gás e outros parados por perto, mas eles não pareciam notar ou se importar com minha presença. Havia uma atmosfera estranha e desconcertante, e esses homens não agiam como soldados normais. Eles não mostravam medo nos olhos, como a maioria de nós. Tentei conversar com alguns deles, mas só recebi olhares estranhos e sem emoção, como se estivessem infectados por algo. Isso me deixou muito inquieto. O oficial Douglas e eu entramos em uma das cabanas menores, e ele me disse para ficar parado até que alguém viesse me buscar. Eu deveria ter obedecido, mas estava curioso e apreensivo demais para relaxar, então saí e me dirigi à tenda principal. O que vi lá fez meu estômago revirar como nunca antes. Sobre uma mesa improvisada, havia 6 recipientes escuros, cada um contendo uma cabeça decepada de guerrilheiro, com vários tubos e fios saindo delas. Um líquido verde parecia reagir com as cabeças, fazendo com que suas bocas e olhos tremessem, como se estivessem meio vivos. De repente, senti uma mão no meu ombro. Era o oficial Douglas, e ele parecia muito chateado. Perguntei humildemente o que eles estavam fazendo lá, mas ele disse com raiva que eu não deveria estar ali e me mandou de volta para a cabana. Devo ter sido atacado ou algo assim, porque acordei um dia depois na triagem, com várias costelas quebradas e uma clavícula fraturada, sem memória do que aconteceu. Nunca mais vi o oficial Douglas ou aqueles soldados durante o meu tempo lá. Se esse era realmente seu nome verdadeiro, eu frequentemente me pergunto o que aqueles homens estavam fazendo lá. Talvez estivessem tentando coletar informações de soldados inimigos mortos, ou algo do tipo. De qualquer forma, foi uma experiência estranha que nunca vou esquecer. Todos os nomes nesta história serão alterados e os locais serão omitidos. Essa experiência me deixou muito paranoico em muitos aspectos.
Era tarde da noite e eu podia sentir meu coração batendo forte no peito enquanto nosso veículo blindado se desviava da estrada de cascalho, atravessando a densa vegetação rasteira. Já fazia semanas que a unidade Bravo tinha ficado em silêncio, desaparecendo como um fio de fumaça em um dia de vento. Um pedido de socorro ecoou em nossas comunicações, um sinal inesperado de vida dos nossos camaradas desaparecidos há muito tempo. O que mais me assombrou foi o conteúdo da mensagem, uma sequência enigmática de números repetidos indefinidamente. Sargento Davis, você tem certeza de que este é o lugar? Perguntei, enquanto o som estático do rádio cortava o silêncio. É o que o comando confirmou. Prepare-se, respondeu Davis, quando nosso veículo parou. A densa neblina parecia piorar à medida que desembarcávamos no desconhecido. O silêncio da base abandonada se tornava cada vez mais perturbador, com edifícios parecendo conchas ocas, janelas quebradas e portas entreabertas. Uma cidade que estava viva algumas semanas atrás, agora era apenas uma cidade fantasma. Davis nos ordenou em um sussurro para ficarmos atentos enquanto avançávamos, nossas botas esmagando vidro quebrado e detritos. Sinais de luta estavam por toda parte, móveis derrubados, trapos ensanguentados e munição espalhada pelo chão pintavam uma imagem do caos recente. A base, que já fora um centro movimentado de atividade militar, estava agora estranhamente silenciosa, exceto pelas nossas respirações superficiais e o distante eco dos números transmitidos. À medida que nos aproximávamos do centro de comando, a transmissão se tornava mais alta, um canto constante que parecia penetrar minha mente, seu significado tão elusivo quanto as sombras na neblina que nos cercava. Entrando no centro de comando, encontramos o lugar abandonado, o ar viciado e a única luz vindo dos consoles piscando. Os alto-falantes do rádio estalavam com estática, repetindo a sequência de números repetidamente em uma voz monótona: 58247, 58247. O cabo lhe sussurrou: o que isso significa? Seus olhos estavam arregalados enquanto ela examinava a sala. Comandante Askins poderia saber, disse Davis. O comandante Askins era o líder da unidade que desapareceu junto com sua equipe. Continuamos nossa busca pela base desolada na esperança de encontrar alguma pista, qualquer coisa que houvesse sobrevivido. Mas foi o laboratório que mudou tudo. A porta estava entreaberta, pendurada nas dobradiças como se tivesse sido forçada a abrir. O ar lá dentro estava espesso com o cheiro de decadência e produtos químicos. Frascos quebrados e equipamentos derrubados indicavam uma atividade interrompida abruptamente. E então vimos os corpos. Membros da unidade Bravo, ou o que restava deles, estavam espalhados pelo chão, seus rostos contorcidos em expressões de terror. Foi um massacre, mas a causa não estava clara, sem ferimentos de bala, sem sinais de luta. Lee gesticulou em direção a um canto da sala. Ali, no meio de uma pilha de notas de pesquisa e experimentos abandonados às pressas, estava o corpo do comandante Askins. Em sua mão rígida e sem vida, ele segurava um bloco de notas. Os números 58.247 estavam escritos com caligrafia trêmula, seguidos por uma única frase arrepiante: eles estão vindo atrás de nós. A revelação nos atingiu como um golpe físico, as implicações de suas palavras se desenrolando em 1 milhão de perguntas sem respostas. Quem estava vindo atrás deles? Essa mensagem não era um farol de esperança, mas um aviso. Foi então que a realidade de nossa situação se abateu sobre nós. O isolamento, o estranho silêncio quebrado apenas pela sequência implacável de números. Não éramos os resgatadores, éramos as próximas vítimas. O pânico se instalou quando a base parecia se fechar ao nosso redor, a neblina lá fora parecia engrossar. Nossa única escolha era fugir. Corremos, tropeçando pelo nevoeiro, guiados pela luz distante do nosso veículo. Os números continuaram a ecoar em minha mente,
Um canto que parecia nos seguir, sussurrando através da neblina. Assim que o veículo apareceu, uma sombra surgiu do meio. Um frio mais intenso que a própria morte subiu pela minha espinha enquanto uma figura envolta em sombras se movia em nossa direção. Precisamos ir agora! O grito de Davis me trouxe de volta à realidade, a urgência em sua voz refletindo um medo primal dentro de mim. Nosso treinamento nos preparou para muitos tipos diferentes de inimigos, mas não tínhamos ideia do que estávamos enfrentando ali. Entramos no veículo, as mãos de Lee tremiam enquanto ela tentava se comunicar, sua voz cheia de medo. Esta é a unidade Alpha chamando o comando. Mayday, Mayday. Precisamos de extração imediata da Zona Bravo. Cópia. O rádio estalava, os números interrompendo seu pedido de ajuda. 58247. Não conseguia me livrar da sensação de que aqueles números tinham algum tipo de significado. O que havíamos encontrado? Enquanto a base desaparecia na neblina, o mesmo acontecia com a figura que emergiu das sombras. Mas o terror que inspirou permaneceu. Corremos em direção a um futuro incerto. Davis quebrou o silêncio. Não podemos deixar isso acabar aqui, precisamos descobrir o que esses números significam e o que aconteceu com a unidade Bravo. Eu queria saber essas coisas também, sentia que devíamos isso a eles, pensando nos corpos contorcidos que deixamos para trás. À medida que a primeira luz do amanhecer começou a perfurar a escuridão, senti uma determinação sombria tomar conta de mim. Tínhamos sobrevivido à noite, mas a verdadeira batalha parecia apenas estar começando. Armados com nada além de uma sequência de números e as lembranças assombrosas do que havíamos testemunhado, o mistério daqueles números e os horrores que aconteceram com a unidade Bravo ainda permanecem. Eles continuam a me assombrar, assim como a todos da minha unidade. Os horrores daquela base foram apenas um capítulo em uma história muito maior e mais aterrorizante do que qualquer um de nós poderia ter imaginado.